cérebro precisa de todo um ajuste bioquímico para que ele funcione bem, para que ele funcione dentro daquilo que é o esperado. E aqui quando eu falo que a ansiedade é uma emoção e que ela vem da liberação de alguns hormônios, os hormônios é uma bioquímica que acontece ali, né? Através de neurotransmissores, a transmissão química que existe ali dentro do nosso cérebro. Quero começar então dizendo que a ansiedade é uma emoção que todos nós temos, nós nascemos com essa emoção, assim como nós temos tristeza, assim como nós temos alegria, né? E ela começa a ser disfuncional, ela começa a atrapalhar a nossa rotina, a gerar mal-estar, sofrimento e prejuízo quando ela está em excesso. Aquela história de que tudo que é demais faz mal é real, né? Então a ansiedade demais, ela começa assim a nos prejudicar. E ela pode até nos paralisar e a gente não conseguir levar isso adiante, né? O que a gente tem pra fazer. Mas ela é uma emoção e ela é muito importante pra gente porque ela nos dá alerta, tá? Acontece uma química no nosso cérebro, entre ali cortisol, adrenalina, que faz a gente ficar em alerta. É como se ativasse o nosso sistema de luta e fuga. Então essa emoção foi inclusive muito importante para a evolução da nossa espécie. Lá nos primórdios, quando a gente precisava fugir, né, o homem primata precisava fugir dos animais ou lutar com eles, né, ir à caça, quem ali dava esse alerta no cérebro para que ele ficasse em estado de luta ou fuga era exatamente a ansiedade. Então ela contribuiu para nossa permanência, para que a gente esteja aqui hoje, né? Então ela é importante, ela nasce com a gente, então ninguém tem como se livrar da ansiedade. O que a gente consegue é se livrar dos sintomas que ela nos causa quando ela está em excesso. Ou seja, quando ela está disfuncional, quando os nossos pensamentos ficam disfuncionais. Porque o que acontece? A ansiedade, ela é uma emoção que vem quando a gente pensa em alguma coisa. Então o nosso cérebro pensa, sinaliza ali a liberação desses hormônios e nos gera então a emoção de ansiedade. E essa ansiedade, ela nos causa algumas sensações físicas. Então, o friozinho na barriga quando a gente tem alguma coisa para fazer, né? A disposição e o foco pra gente correr atrás de alguma coisa. Por exemplo, hoje eu tinha o compromisso de estar aqui com vocês fazendo essa live. Então, eu me preparei para estar aqui hoje, né? Então, ela me impulsionou, essa ansiedade de estar aqui e trazer esse conteúdo para vocês, me impulsionou que eu me organizasse para estar aqui hoje trazendo esse conteúdo para vocês, né? E quando a gente fica muito, como que eu vou dizer, ansiosa para um evento, né? Que a gente tem, por exemplo, que apresentar um trabalho na escola, na faculdade, dá um friozinho na barriga, mão às vezes fica gelada, né? Às vezes dá uma tremedeirinha, mas isso ainda é suportável, tolerável e não nos impede de fazer, de ter uma ação, de assumir um comportamento. O nosso cérebro precisa de todo um ajuste bioquímico para que ele funcione bem, para que ele funcione dentro daquilo que é o esperado. E aqui quando eu falo que a ansiedade é uma emoção e que ela vem da liberação de alguns hormônios, os hormônios é uma bioquímica que acontece ali, né? Através de neurotransmissores, a transmissão química que existe ali dentro do nosso cérebro, tá? E aí o que acontece com tudo isso? Vamos lá. Por exemplo, num contexto em que a tristeza seria o adequado. Por exemplo, se você vai num velório, a gente não vê as pessoas felizes no velório, a gente vê as pessoas tristes. Então a tristeza está adequada no contexto do velório. Então em alguns contextos a ansiedade também está adequada, que foram aqui esses que eu citei para vocês. A apresentação de um trabalho, eu vir aqui fazer essa live, né? Às vezes um encontro, né? Vou num encontro importante, aí você se organiza, dá um friozinho na barriga, mas você vai. Essa ansiedade te impulsiona, então ela é importante. Assim como ela nos serve de alerta quando a gente tem algum perigo real acontecendo, né? Então se eu vou atravessar a rua e eu não olhar para os dois lados, eu corro o risco de ser atropelada. Então essa ansiedade vem e me alerta, me coloca ali no sistema de alerta para que eu olhe para os dois lados e eu enfrente esse perigo real. Acontece que quando ela está em excesso, o perigo se torna o quê? Aquilo que eu imagino, um perigo imaginário. Exatamente quando muitas vezes acontece o desajuste bioquímico ali nos meus neurotransmissores, na minha produção hormonal, na minha secreção de hormônios, tá? Então, o que o cérebro vai precisar aí? De um ajuste bioquímico. Esse ajuste bioquímico a gente consegue através do quê? Através de bons hábitos de vida, que aqui eu vou chover no molhado, porque eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui comigo hoje já ouviram falar que
alimentação saudável, exercício físico, sono de qualidade, né? Gerenciamento de estresse, tudo isso é importante para que a gente mantenha a nossa saúde física e também a nossa saúde mental. Às vezes a gente não consegue assumir esse comportamento tão saudável e não consegue administrar essa bioquímica sem uma ajuda química, que é a medicação. E aí então, em casos moderados e graves, existe a necessidade de ser usada a medicação para fazer esse ajuste, para que a gente consiga então acalmar esse cérebro, para que esse cérebro volte a funcionar com a ansiedade no nível equilibrado que ela precisa estar. Para que ela não nos cause sofrimento, não nos cause prejuízo na nossa rotina, no nosso dia a dia. Certo? Medicação para ansiedade vicia? Quem aqui já teve essa dúvida? Antidepressivo não vicia. Então, se a gente vai tratar a ansiedade com o antidepressivo, a gente não está correndo o risco de ficar viciado. Agora a gente entra aqui numa outra questão. Vou ter que tomar medicação para sempre? E aí eu venho aqui puxar a orelha. Você está fazendo a sua parte? Porque uma das coisas que a gente precisa avaliar antes de suspender a medicação de um paciente é se ele está ali disposto a se manter com os cuidados necessários para ficar sem a medicação, que são os hábitos de vida e a psicoterapia. Que nível que ele está de evolução nessas duas ponteiras aqui do tratamento para que a gente possa suspender a terceira ponteira? Para a gente tirar a medicação que estava ali fazendo o ajuste bioquímico, a gente precisa que o paciente esteja ali já mudando os seus comportamentos, as suas percepções frente às demandas da vida, que sempre vão surgir, cada vez vai ser uma demanda diferente, né? Que ele tenha assumido ali os comportamentos habituais dele mais saudáveis, então uma alimentação menos inflamatória, né? Sem tanto conservante, sem tanto carboidrato ali, farináceos, né? Glúten, que já é comprovado que pode piorar, né? Açúcares. Que ele esteja fazendo exercícios físicos, que a gente sabe que auxilia na liberação hormonal, né? Que faz o ajuste hormonal, dá a sensação de bem-estar. Então, melhora todo o seu sistema quando você faz também a sua parte além da medicação. Como eu disse, a medicação é um dos 3 pontinhos. Então, vai viciar? Antidepressivo não vicia. A gente tem classes medicamentosas que podem causar, sim, tolerância e dependência, mas não é o antidepressivo, tá? Então, elas podem vir a causar se não forem utilizadas no período de tempo e da maneira correta. Então, se ela for usada da maneira correta, também não vai viciar, não vai causar tolerância, tá bom? Mas, se a gente tá falando aqui de antidepressivo, que é a medicação, protocolo para o tratamento de ansiedade, antidepressivo não vicia. Claro que existe a maneira certa de se introduzir essa medicação, assim como existe a maneira certa de se retirar a medicação. E para se retirar a medicação, não podemos só levar em conta a remissão dos sintomas, ou seja, o paciente não tem mais sintoma, tá tudo lindo, vamos tirar o remédio. E puf, corta o remédio assim de uma vez. Precisa ser feita uma avaliação quanto a todos os outros questionamentos que nós colocamos aqui, hábitos de vida, né? O momento, o contexto atual desse paciente, às vezes ele está num contexto atual ali totalmente estressante, que ele vai precisar manter o apoio dele, manter uma ajuda para manter esse cérebro funcionante adequadamente, para que aconteça então um ajuste desse contexto, conforme ele sair desse contexto estressor, talvez a gente possa avaliar essa retirada se os sintomas tiverem remitido. Então, vicia? Não. Antidepressivo não vicia. Mas também não é um milagre da vida. Se você está esperando que a pílula mágica seja tomar um comprimidinho e não faz a sua parte, não vai resolver. Eu sou sincerona, quem me acompanha aqui sabe, né? As minhas pacientes sabem que eu falo o que precisa ser dito. Nós estamos aqui para falar a verdade e eu estou aqui para dar a informação para vocês. Tem que fazer a sua parte. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.